Vamos falar agora de futsal, né? O futsal de Foz do Iguaçu esse ano vai ter uma temporada um pouquinho diferente, porque tem só uma equipe em quadra, né? Disputando a Série Bronze do Campeonato Paranaense. Mas não é uma equipe desconhecida não, viu? É o Foz Futsal, a nossa máquina mortífera, time que foi tricampeão paranaense no final dos anos 90, início dos anos 2000, ajudou, né, a consolidar a paixão pelo futsal entre os torcedores iguaçuenses. E um dos nomes mais conhecidos do elenco do Foz Futsal para essa temporada, que começou agora no último sábado, vitória por 4-2 sobre o União Capitão, é o Neto Veiga. Ele que é filho do Wilson Veiga Júnior, o Ritali, nome histórico aqui do futsal na Terra das Cataratas. Bom dia, Neto, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Cris. Muito feliz de estar aqui com vocês, bater esse papo. O Neto que tem nacionalidade brasileira e paraguaia, né, já defendeu a seleção do Paraguai em competições, também em vários times do Brasil, do exterior, está no Foz Futsal desde o ano passado, entrou aí na equipe no meio da temporada e também agora começando aí desde o primeiro jogo, né, no Foz Futsal. Como é que é defender aí a camisa do Foz Futsal, tendo em vista até a ligação do seu pai, né, da família aí com esta equipe? Então, Guilherme, eu na verdade eu cresci dentro do Foz Futsal, né? Eu acho que desde os meus 4, 5 anos de idade ali, vendo o Foz multicampeão, com grandes nomes, Anderson, Sandrinho, Cabelo, enfim, essa geração que foi multicampeã. Então, eu como criança cresci ali. Em 2013, joguei no Foz na Prata, onde nós subimos para a Série Ouro. O Aldino era o presidente, era o diretor. Então, agora, no passado, quando eu estava no Foz Cataratas, não estava muito satisfeito lá e queria mais tempo em quadra. E o Aldino me convidou para o projeto do Foz Futsal e eu até brinco que o meu sangue é verde, né? Tipo, quando a questão é futsal, com respeito ao Foz Cataratas, óbvio, mas onde eu cresci foi o Foz Futsal, então aqui eu sinto minha casa. Neto, a gente conversando aqui antes do início da entrevista, a gente estava falando, quero aproveitar e mandar um abração pro teu pai. Rita, um abraço para ti. Volto a te incomodar, hein, rapaz? Eu queria te perguntar que lembrança que você tem da tua infância, porque você cresceu nesse meio, né? Então, Cris, eu, na verdade, sim, até hoje meu filho, o único presente que desde que ele nasceu que ele ganhou do meu pai é uma bola. Só é bola. Páscoa ele ganha bola, é aniversário, bola, Natal, bola. Então fui criado assim. Então, desde os meus 4 anos de idade, na Associação Atlética Mesoma, ali na República Argentina. Minha avó, Dona Clóris, também sempre me incentivou. Então, desde os 4 anos eu joguei. Com 12 anos eu fui para Curitiba, né? Então fui muito cedo embora, sozinho. Então, tudo em prol do futebol, do futsal. Então, acho que eu cresci dentro do futsal, do futebol e vivo até hoje disso e graças a Deus que sou muito feliz nele. E quando a gente pensou em te entrevistar, até o Guilherme me falou do teu passado aí, dos times que você já passou, países onde você já morou, você já rodou boa parte do mundo aí. Agora você vai sossegar o facho aqui em Foz de vez? Então, eu pretendo. Como eu falei, eu estava falando em off que eu quase saí do país de novo, mas eu acho que está pesando a questão do meu filho, né? Eu acho que está numa idade, está com 7 anos, então ele tem pedido para mim, pai, eu quero estar com você, e eu e a mãe dele somos separados, então acho que agora a prioridade é mais ele, e óbvio, de me dedicar ao Foz, a tentar subir esse projeto aí, colocar o Foz numa prata, futuramente numa Série Ouro, que é onde tem que estar o Foz Futsal. Tu vem com um carinho especial pelo time, né? Venho, com certeza, eu tenho amigos, o treinador é meu amigo, o presidente é meu amigo, então assim, eu venho porque gosto e porque abracei o projeto e também eles me deram uma estrutura muito boa para ficar, então não tenho por que eu não ficar perto da minha família, da minha avó, do meu pai e todo mundo. Até vou perguntar aí como é que está a estrutura do Foz Futsal, né? Porque a gente sabe assim, a Série Bronze, né, equivalente à terceira divisão do Campeonato Paranaense, é uma competição bastante dura. São 40 times, sobe só 3. Tem agora a primeira fase com turno e retorno, depois uma outra fase com turno e retorno também, ou seja, é muito jogo, é deslocamento. É complicado e muitas vezes vocês não têm todo aquele tempo, né, para se dedicar ali à preparação para os jogos. Como é que está a estrutura? Como é que vocês estão se preparando já para o próximo jogo, por exemplo, que é sábado em Toledo? Então, Guilherme, assim, a nossa semana, os treinamentos são segunda, terça e quinta, né? Então, assim, são 3 vezes na semana, não é como, um exemplo, um time profissional de fato que treina 2 períodos todo dia, que é aquele desgaste tudo, até porque tem bastante jogador que tem trabalho, então é um time semi-profissional, vamos dizer. Só que a questão da diretoria, da estrutura que eles dão para nós, não tenho o que reclamar, é coisa de nível de Liga Nacional, tudo que o Aldino faz por trás ali, junto com o Fauzi. Então, assim,
viagem, ônibus bom, tem a prefeitura também auxilia muito, então tudo é do bom e do melhor. Então, assim, nós temos jogo sábado agora em Toledo, a programação já foi feita na segunda, já estamos terminando agora a semana, hoje o último treino para jogar no sábado lá em Toledo. E como é que você avalia que foi a estreia, né? Sábado agora, uma vitória por 4-2 sobre o União Capitão. Até o União Capitão saiu na frente, vocês conseguiram a reação, né? Daí depois, segundo tempo ali, equilibrado até o finalzinho, quando saiu o gol do Vicente. Como é que você avalia essa estreia? Então, no resumo foi boa por ter vencido, né? Mas acho assim, teve altos e baixos, mas é normal, o primeiro jogo da temporada, o grupo todo ansioso ainda. O time deles não é um time, eu acho, no meu pensamento, é um dos melhores do grupo, é um dos 3 melhores do grupo. Então, assim, nós precisava ganhar em casa. Às vezes não foi dando show, não foi do jeito que a torcida queria, porém, nós se entregamos dentro de quadra com vontade. E jogando em casa, nós temos um pré-combinado, que se nós não perder, a chance de nós subir é grande. Então, em casa, nós temos que ganhar jogando bem ou mal. E o público? Achou ali, como é que foi a recepção da torcida a esse primeiro jogo? Pô, se eu te falar que me surpreendeu, assim, porque ano passado, alguns jogos lá tinha pouca gente, né? Eu achei agora, por ser o primeiro jogo, talvez por não ter mais o Foz Cataratas, acho que talvez o público está voltando a olhar o Foz Futsal com outros olhos de novo, que a força que era. Então, assim, como entre nós falamos, muito depende de nós também, né? Jogadores, nós se dedicar, nós mostrar vontade ali, se entregar, fazer um jogo bom que vai passando os jogos, a torcida vai vir com certeza. Neto, eu vou perguntar mais da tua vida pregressa, digamos assim. Tu passou um tempo jogando fora, tu falou que tu saiu cedo daqui, adolescente praticamente. E a gente vê muita molecada saindo para jogar bola fora, seja futsal, futebol. Como é que foi esse teu processo de ir para o exterior? Tu foi até para a Indonésia, tu morou fora. E como é que é essa vida fora, longe de todo mundo? Então, assim, Cris, quando eu saí com 12 anos, eu fui para Curitiba. Então, assim, nesse começo foi bem difícil, porque até eu lembro que minha avó, meu pai um dia falaram assim para mim, ó, você tem um convite do Paraná Clube, ou você não vai jogar ou você vai estudar. E infelizmente eu não gostava muito de estudar, então fui jogar. Então no começo assim foi difícil, porque 12 anos, ficava todo domingo ligar para minha avó chorando. Só que daí quando ela me apertava, quer voltar ou quer ficar? Eu queria ficar. Então assim, que é um processo que é doloroso, mas ensina nós a amadurecer também, né? Você cresce mais rápido, né? Se vira mais rápido, bem isso. E nós éramos muitas crianças ali, então um ajudava o outro, até a questão de grupo foi legal assim ter esse envolvimento. E com 17 para 18 anos eu fui embora a primeira vez fora do país. Eu fui para o Bahrein, fui jogar futebol de campo, onde está tendo a guerra agora, ali onde está tendo os ataques. Então ali no Golfo, então foi uma experiência legal, foi bem diferente, né, assim, para mim, do que eu era. Você já assim. Falava inglês naquela época ou nada? Não, como é que foi? Eu subi no avião, não sabia o que era tique. Nossa. Eu não sabia, eu passei uns apuros que... Mas depois de 3, 4 meses, estudando um pouquinho ali, pegou no dia a dia, você vai pegando, daí depois que eu aprendi o inglês, tudo facilitou. Mas teve bastante perrengue, mas tem que passar, né, para você... Tu recomenda para a molecada hoje que pensa em ir para fora, tipo, vai e cresce lá fora, que é melhor ou não? Então, se eles têm esse sonho, esse desejo, a primeira coisa eu recomendo é estudar inglês. Isso aí é o básico. Se a pessoa falar inglês, ela passa menos apuro lá. E só que hoje em dia está bem diferente do que era na minha época, né? Hoje em dia é muito questão de empresário. Comunicação está mais fácil hoje também, a questão empresarial, tudo, né? E até negócio de celular, você... Por exemplo, há um ano e pouco atrás eu estava na Indonésia, eu falava com meu filho todo dia por vídeo, toda hora. Então, assim, tá bem mais fácil do que era na minha época, né? Mas e também está diferente a questão de empresário, de ir para fora. Hoje em dia os empresários, tipo assim, tem mais grupos fechados, não tem mais a facilidade. Antigamente você ia muito por ser jogar e ser bom. Hoje em dia é muito do contato, tipo, como que tá para tal lugar, esse cara manda, esse outro. Então, enfim, tá um pouco mais difícil, vamos dizer. E ser filho do Rita Lee é um peso ou é uma alegria? Eu cresci com essa frase, que se eu jogasse 10% do meu pai, eu ia ser craque. Pô, aí é peso, hein? Aí é pressão. Eu não cheguei nos 10%, eu acho que eu joguei 6% só. E ele jogava tudo isso? Porque eu falo assim, eu nunca vi. Eu também nunca vi o Rita jogando. Ele é dos anos 80, né? Eu não vi ele jogando, então eu não tenho parâmetro. Você como filho. Então, eu também nunca vi, né? Porque eu era bebezinho, você até fala pra ele, pô, brinco com ele, cadê o DVD, cadê o vídeo?
Só que assim, às vezes melhor que um DVD com vídeo é o que os outros falam. Então assim, a vida inteira eu ouvi que meu pai driblava todo mundo, que meu pai era muito habilidoso. Até eu brinco com ele que nos dias de hoje ele ia ser um peladeiro, porque é jogador que só quer driblar. Mas pelo que falam, ele foi acima da média, assim, então por isso que eu carrego esse peso de jogar no mínimo 10% do que ele jogou. Eu conheci o Rita já quando ele estava na parte mais diretoria, administração, né? Não enquanto atleta. Eu também. Indonésia, assim, a gente não ouve falar muito do futsal da Indonésia, né? Você tem lá a sua experiência, como é que é o campeonato lá? Agora, Guilherme, tá um campeonato de... Tem um iguaçuense, o Vini Júnior, jogou no Foz, tá lá, jogando no Sub-23 profissional. O campeonato lá hoje em dia tá muito forte. Por exemplo, eu joguei lá com o Ricardinho, português melhor do mundo 6 vezes, inúmeros jogadores espanhóis, italianos. Então, assim, a liga... É que foi eu e um brasileiro, o Finel. Nós fomos em 2018 e a liga estava começando. Podia dois estrangeiros por time e só podia ser seleção, ter alguma convocação para alguma seleção nacional. Então, assim, nessa época estava começando. Só que daí 2022, 2023 ali já estava... Hoje em dia é uma liga profissional que tem transição no mundo todo aí. Então, tá bem forte o campeonato. E graças a Deus, porque eu acho que... Até eu brinco com o meu antigo boss que fala, eu tenho um pouco de porcentagem disso aí, porque às vezes eu incomodava eles de alguns detalhezinhos, outros eles achavam que não era importante, e hoje em dia é normal lá isso, entendeu? Mas é uma liga que está bem forte hoje em dia. E sua experiência com seleção? Porque você defendeu a seleção do Paraguai, e no Paraguai a gente sabe que tem 2 futsais no Paraguai, né? Tem o futebol sala, o tradicional, lá com a bola pesada, e o futsal FIFA que eles falam. Você defendeu pelo futsal FIFA? Eu fui futsal FIFA. Eu joguei 2 eliminatórias, 2 Copa América e 2 Sul-Americanos da Liga Comebol. Foi um ciclo de 6 anos na seleção. Foi de 2016 a 2022 para 2023. Foi bem legal, foi uma experiência que abriu muito leque para mim, né? Depois que eu fui para a seleção fora do país, abriu muitas oportunidades. Até na minha primeira Copa América eu fui artilheiro da Copa América junto com o Davis, que jogava no Corinthians e tudo. Então, assim, para mim foi uma das melhores experiências que eu tive assim, no futsal quando eu representei a seleção paraguaia. E a torcida paraguaia tem uma energia meio parecidona com a nossa, assim, né? Até mais, viu? Até mais, Quando eles empolgam contigo. ali. Na final da Copa América nós perdemos para a Argentina. Ali em Assunção tinha 13 ou 14 mil pessoas no ginásio. Tipo, uma arena... Então, assim, isso no Brasil, acho que só a Arena Jaraguá tem capacidade para isso. Então, assim, o povo paraguai é bem fanático, não só lá em Assunção, né? Principalmente aqui no interior, mas aqui no interior é mais forte o futebol do salão, né? Daí o investimento é maior ali. Presidente Franco, Hernando Arias, o paranaense ali de Cidade Leste, uma rivalidade insana realmente. Pergunte, Cris. Ô Neto, e agora sim, o foco é a prata, né? Conseguir subir com o time para prata. E depois, você tem alguma coisa a médio ou longo prazo já na tua cabeça? Então, o Foz, o objetivo do Foz Futsal mesmo, Neto e Foz Futsal eu falo que se eu pudesse parar de jogar, porque eu penso em jogar mais 1-2 anos e já não quero mais jogar. Tu tá com quantos anos, desculpa te perguntar? 37. Já é uma idade muito avançada, assim, para o esporte? Ou... Não mas meu corpo já tá, meu joelho já sinto muita dor, enfim, chega uma época ali que tem jogadores que jogam até 40, 41 anos, mas eu não quero esse, entre aspas, sofrimento para mim, porque é muita dor, enfim. Então, assim, o meu sonho, o meu desejo mesmo dentro do Foz é encerrar a carreira deixando o Foz na ouro, entendeu? Eu acho que isso ia ser uma coisa muito, muito boa para mim, para o clube, assim, porque assim, até eu brinco com o Aldino e falo assim, a última vez que eu joguei aqui, nós subimos. Então acho que se eu ajudar junto com meus companheiros a deixar o time na ouro, acho que vai ser um objetivo fantástico para mim e para o clube em si. Eu acho assim, na falta de conhecimento, eu tenho sempre o Anderson como grande lembrança desse time. Sim. Você pensa em ser um Neto de lembrança para esse time, para a molecada que está vindo? Olha, querida, eu não vou me comparar ao Anderson, porque o Anderson ele foi... Até muitos falam que ele foi melhor que o Falcão, questão técnica. Nossa, o Anderson era terrível. Então eu não consigo me igualar a ele nisso, de ídolo no Foz. Mas é como eu falei, de poder assim, depois que eu aposentar, falar assim, o último ano que eu joguei, eu consegui cumprir a missão. Consegui colocar o Foz Futsal na ouro novamente. Então, eu não consigo me comparar ao Anderson, porque realmente eu cresci também vendo o alemão, tá louco? O que ele fazia aí no ginásio, o que ele fazia no Costa Cavalcante, então...
Eu acho que eu não vou conseguir fazer, mas meu objetivo é esse, é colocar o Foz na Ouro, que vou ficar muito feliz. Eu observo ali que o elenco, né, do Foz Futsal para essa temporada, ele mescla ali bastante, né, talentos jovens, ali tem jogadores jovens e também veteraníssimos, né? Tem o Isamo, né, que é uma lenda praticamente do futsal aqui do Paraná. Eu não sei quantos anos ele tá, deve estar com uns 46, 47 por aí. Quase 55, não sei, mas tá com bastante. Acho que tem 40 e alguma coisa. Acho que tem. Eu lembro, assim, a gente se perde nas contas, mas é 46 para 47. Mas joga igual se tivesse Ele entra na quadra, assim, aquele desempenho espírito. De garoto, né? Como é que é essa mescla justamente ali de talentos? Porque até o Léo Costa, né? Fixo Léo Costa veio aí também para o Foz Futsal. Como é que é essa engrenagem ali? Então, eu confesso que até tem uma fala assim que eu até converso com meu pai, isso que é meio polêmica, que eu falo assim que os antigos, os mais experientes, é bem mais fácil de jogar, óbvio. Mas o que eu penso é que antigamente o futsal era mais difícil de jogar, por quê? Porque só jogava gente boa, cara bom tecnicamente. Hoje em dia o futsal está muita força e parte física. Então, assim, essa mescla do juventude com essa experiência, para nós é fundamental, tanto que eu falei, o time melhorou tecnicamente. Por quê? Porque é um jogo mais pensado, é um jogo mais inteligente, mais técnico. E, óbvio, tem que ter a força, a disposição, sim, mas nessa mescla, a juventude usa isso aí, usa essa explosão, essa corrida, essas coisas. Eu acho que nós, mais veteranos ali, nós tentamos administrar na questão tática, técnica e questão de equilibrar o jogo mentalmente, vamos dizer. Esse pode ser um diferencial da equipe nessa temporada, porque eu observo que na Série Bronze tem muito essa questão do jogo mais corrido, mais movimentado. De repente isso pode ser um fator a favor do Foz Futsal? Sem dúvida. Até eu estava pensando esses dias, os times que subiram ano passado, dos 4 que subiram direto, 3 jogavam um jogo mais inteligente, um jogo mais tático, mais técnico. Então, ou seja, quando chega nas partes decisivas ali nos mata-mata, a loucura, a correria não vai vencer a inteligência e o jogo tático. Então, assim, eu acho que é importante, nós reforçamos o time nessa questão. Está muito melhor do que era ano passado, tecnicamente, taticamente. Então, tem tudo para dar bons frutos esse ano, se Deus quiser. E fica o convite aí para o torcedor, né, acompanhar o Foz Futsal. Esse jogo agora, sábado, será em Toledo, mas aí depois, né, no sábado seguinte, dia 28, tem jogo de novo aqui em Foz, é contra o Renascença. Tem informação até sobre ingresso? Porque esse jogo agora, o primeiro, foi aberto, né? Foi franco. Ainda não tenho, mas acredito que deve ser entrada franca. Não Tô tenho. te botando na fogueira, cara, porque isso não é coisa... Não, mas para nós é até melhor. Para o clube, às vezes não, né? Parte financeira, mas para nós, jogadores, é melhor, porque dá mais gente, né? Mas isso aí é com o nosso presidente Fausto e Aldina, e os dois que sabem disso. Ô Neto, aproveitando aqui para fechar agora, manda uma mensagem para o torcedor aí, chama para torcer rapidão. Então, quero fazer um convite, né? Eu acho que, infelizmente, hoje em dia, né, não tem mais o Foz Cataratas, que era atualmente a paixão do iguaçuense. Então, assim, eu vesti a camiseta do Foz Cataratas 3 anos, 2015, 2017. Então, assim, infelizmente não tem, porém, faço o convite que abracem o Foz Futsal, que o jogo em si do Foz Futsal é um jogo para frente, é um jogo para a torcida, é muito divertido de assistir. Dificilmente você vai lá assistir um jogo de 1-0, 2-1, vai sair gol, vai ter emoção. Então, assim, e aos antigos que amam o Foz Futsal, que voltem ao Costa Cavalcante, que nosso objetivo é tentar voltar a ser uma máquina mortífera como era. E fica o meu convite para que, não nesse sábado, no próximo, estejam todos no Costa Cavalcante ali para nos incentivar. Bora lá então torcer. Conversamos aqui com o Neto Veiga, atleta do Foz Futsal. Neto, obrigado pela participação e sucesso aí a todos da equipe para a temporada. Valeu, obrigado pelo convite e fico à disposição, sempre estarei disponível. Obrigada, Neto. Não esquece de levar teu filho assistir o jogo. Tá bom, vou levar ele.